bem bonito assim, ó. Minhas lamparinas estão acesas. Canta como se o Senhor fosse voltar hoje para te buscar. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Agora você vai cantar que eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Isso, canta bem forte a Deus. Agora é o momento de dizer adeus. Assim, ó. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Vamos cantar mais uma Pode vez. morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Oh, pode morar aqui, Senhor. Eu não imaginava que era linda assim. Que era lindo assim. Que era linda assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode Morar e pode morar aqui. Celebra a Deus agora. Agora a Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Me deixa morar. Eu não quero mais. Fica na presença do Senhor. Não quero mais sair daqui. Eu não quero
tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir, hoje não vou te pedir nada, só quero levantar minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. A tua graça já me basta. Se não fosse a tua graça sobre nós. Que venha um tempo novo sobre esta igreja, Deus. Que venha um momento de avivamento, um momento de comunhão, um momento de renovo, restauração e vida, de vida, de vida, de vida. O Senhor, Ele sempre está olhando para nós como uma igreja amada. Ele está olhando para o teu coração agora, meu irmão. E Ele só pede para você deixar Ele sondar no mais profundo. No mais profundo, só Ele sabe o que você está sentindo. Só Ele vai poder suprir isso que está guardado aí dentro do teu coração. Só Ele, só Ele. Independente da situação que você vai viver, que você vai presenciar na tua vida, só Ele tem. Só Ele tem o escape e o livramento para você. Então se apegue a Ele, busca Ele. Entra no secreto para você enxergar a voz, ouvir a voz, enxergar os olhos dele olhando para você e trazendo uma convicção, dizendo: eu nunca te abandonei. E Ele vai te dizer: você pode passar pelo tempo mais difícil da tua vida, mas você não vai se sentir órfão em momento algum. Você não vai. Porque o Senhor, Ele sempre vai dar uma certeza que a orfandade não faz parte da tua vida. A orfandade não faz parte do teu coração. Porque existe um Pai das luzes lá no céu que não muda e que não tem sombra de variação e nem de mudança na pessoa dele. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, recebam esse cuidado de Deus sobre a tua vida e tenha essa convicção: Deus nunca vai nos abandonar. Ele sempre estará presente todos os dias da nossa vida, porque Ele prometeu e Ele não é homem para mentir. Então, se Ele disse que estaria todos os dias, Ele estará. Então toma posse dessa palavra e aplauda ao Senhor mais uma vez. Ele é digno de toda honra. Obrigado, Senhor, obrigado. Pegue suas Bíblias, vamos abri-la em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20 é um texto tão precioso para nós, falando de missões, mas ao mesmo tempo falando de futuro da igreja e falando de um bom futuro. Um bom futuro.
Um bom futuro não apenas para a igreja como comunidade, mas como família, né? Como pessoa, porque somos a igreja, eu e você somos a igreja, e a igreja deve avançar. A igreja não é uma instituição, não é formada de pessoas que não têm sentimentos, não é formada de gente que está, sabe, sem noção da realidade, mas a gente firme, é gente fiel, é gente leal, é gente que está com o coração ligado ao do Senhor Jesus e que pode, em meio às tristezas, em meio aos dissabores, em meio aos desafios, pode e deve continuar até o fim. E como fazer isso? Então, eu quero lançar como o título dessa mensagem, Preparando um Bom Futuro. Amém? Preparando um bom futuro. Quantos estão aí dispostos a preparar esse bom futuro? Então vamos olhar aqui da perspectiva do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, a partir do versículo 17. Atos capítulo 20, verso 17 em diante. E eu vou ler na Nova Versão Internacional. Tá bem? Todos preparados aí? Então vamos lá. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provados pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Jesus ou a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora, sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente minha face. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vós mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Até aqui, graças a Deus por essa palavra. Pai, nós estamos à mercê, nós estamos curvados diante da Tua palavra. Abra os nossos olhos do entendimento e nos ajude a entender, não apenas entender, mas também a praticar esses princípios que o Senhor estabeleceu desde antes de nascermos para as nossas vidas, para que nós estejamos sempre preparados para um bom futuro, seja como igreja, instituição, seja como famílias, seja como pessoas. Pai, nós queremos andar na Tua presença para, de fato, vivermos esse bom futuro que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados, minhas amadas. Louvado seja Deus por isso.
Quando a gente ouve o apóstolo Paulo falando, a gente percebe nesse texto aqui um tom de despedida. Ele está fazendo uma despedida porque ele está no final da sua terceira viagem e ele já havia recebido uma palavra profética de que ele haveria de ser preso em Jerusalém no seu retorno, mas ele haveria de ser levado para Roma. E Roma, ele teria uma maior projeção e expansão da pregação do evangelho, porque Roma era o centro do mundo na época. E assim sendo, Paulo agora, no término da sua viagem, ao invés dele provocar um sentimentalismo na igreja, apesar de estar vivendo uma realidade nua e crua do fim já da sua lida ministerial naquelas imediações, naquela região, ele não traz para a igreja um peso de dor, de tristeza, de saudosismo. Ele levanta uma questão que é importante para a igreja. Vocês devem, repitam comigo, continuar. Vocês devem continuar, sobretudo porque a igreja é de quem? É de Jesus. Então o apóstolo Paulo, de uma maneira muito sóbria, mas também respeitando o sentimento daqueles irmãos, ele dá alguns passos, alguns princípios práticos para que, a partir do exemplo dele, para que a igreja avance, a igreja cresça, a igreja desenvolva. O primeiro deles, que se você quiser anotar aí, quiser fazer, enfim, uma anotação para você não perder o fio da meada, que está no versículo 17. Observe o versículo 17 aí. Vamos ler todos juntos? De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então essa foi a primeira atitude aqui que a gente toma como um passo para preparar um bom futuro. Respeitar as autoridades constituídas. Se eu e você começarmos sempre com essa visão, respeite uma autoridade que Deus constituiu. Constituiu sobre a igreja, constituiu lá na sua casa, constituiu na sua escola, constituiu no seu trabalho. Você deve ter isso como base, como premissa, como um princípio, um dos princípios fundamentais da sua vida, se você quiser ter um bom futuro. Não é por acaso que desde o Velho Testamento até o findar do Novo, nós vemos o Senhor dizendo, por exemplo, aos filhos: filhos, honrem aos vossos pais, para que os seus dias se prolonguem na terra e vocês sejam felizes nela, sejam bem-sucedidos nela. Por um outro lado, a gente vê a mesma Bíblia, o mesmo livro, o mesmo capítulo que o apóstolo Paulo escreve, dizendo, esposas, sede submissa aos vossos maridos, assim como eles devem submissão ao próprio Cristo, ao próprio Senhor Jesus. Então todos nós estamos debaixo de uma missão, todos, portanto, precisamos estar submetidos a uma autoridade. Irmãos, pode escrever, o futuro dessa pessoa está já escrito, um futuro de fracasso, um futuro de dor, um futuro de pipoca, vai ficar pipocando a vida toda, nada vai completar, nada vai chegar ao fim. Então, se você tem problemas com a autoridade constituída sobre a tua vida, recomendo você ler depois, Romanos capítulo 13, de versos 1 ao 3, e você vai entender bem claramente, tá certo? A autoridade que é constituída é constituída por Deus. Uma vez que você tem esse princípio muito alicerçado na tua vida, só tem um futuro para você, um futuro bom. Amém? Amém, meu irmão? Amém, jovem? Amém, criança? Amém, pai, mãe? Amém, famílias do Senhor? Gente de Deus que está na igreja? Amém, pessoal? Porque o apóstolo Paulo podia bem ter descido lá no porto de Mileto e dito, pode deixar que eu vou lá na igreja e eu vou falar para a igreja. Não, ele não faz isso. Ele chama os líderes da igreja porque ele não queria passar por sobre a autoridade daqueles presbíteros, daqueles líderes. Então ele está ensinando para nós um princípio, tá certo? Então, com vistas nesse conselho, nesse contexto, ele está deixando uma lição para nós, um princípio para nós, tá certo? Vamos deixar o nosso coração aberto aqui.
qualquer resistência à autoridade hoje precisa ser quebrada. Nós precisamos dizer, não é assim que funciona a coisa, não. Eu quero um bom futuro para mim, amém? Então lá na sua casa você está falando alto com o teu pai, está brigando com a tua mãe, está dando ordem lá, está dando pitaco onde não tem, que dá, só tem que ouvir e obedecer, faça isso que você vai ter um bom futuro. Está lá uma relação com o seu cônjuge, seu marido não está sendo aquele marido segundo a Bíblia, mas você está batendo de frente com ele, criticando, falando mal dele, desonrando, não faça isso, minha irmã. Você não terá um bom futuro nesse casamento aí. O melhor é você ir para o altar e falar dele para o Senhor, e o Senhor, que é a autoridade sobre ele, vai tratar o coração dele. Da mesma forma, sua esposa está sendo uma mulher que não tá te entendendo, não está cooperando com você, com a sua situação. Não saia por aí falando mal dela para os filhos, por exemplo. Você está desonrando a autoridade dela sobre os filhos. Porque tem muito marido que fala, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. Daqui a pouco os filhos vão estar falando da mãe dele. Só que eles esquecem que os filhos, ou o pai, esse pai que está falando mal da mãe, esquece que os filhos estão debaixo da autoridade da mãe. Portanto, eles estão em maldição se eles estiverem desonrando a autoridade da mãe. Entende? Então o apóstolo Paulo está ensinando para nós um princípio que é fundamental. Por quê? Porque dependendo da sua e da minha escolha, nós seremos abençoados ou não. E quando eu digo ou não, amaldiçoados eu quero dizer. Seremos abençoados ou malditos. E, gente, nesses dias, onde a modernidade tem trocado as expressões, para deixar as expressões mais bonitinhas, maldição é maldição, tá certo? E maldição impetrada é maldição que não volta atrás. Então, se a Bíblia está dizendo isso, é melhor que se acate e faça o que Deus está mandando fazer. Amém? Posso ouvir um amém da igreja aí, robusto? Porque esse aqui vai demorar para eu ouvir o amém de vocês de novo, tá certo? Vai demorar um pouquinho, pelo menos. Então, eu queria que vocês correspondessem aí, tá bem? Então, amém mesmo? Amém. Glória a Deus. Tudo bem. Agora, vamos prosseguir aqui, ó, versos 18, e eu vou até agora o 21. Presta atenção aí que agora tem outros princípios aqui embutidos nesse bloco de textos. Quando chegaram, ele lhes disse. Então, os líderes chegaram, as autoridades chegaram, ele respeitando as autoridades, agora ele passa a relembrá-los o que era atitude. Vou falar que nem um curitibano, lembrando o meu saudoso irmão Paulo Lim, né? Atitude, né? Atitude mesmo, quer dizer, atitude, né? Então, o irmão Paulo está me vendo, um abraço para você, meu irmão. Então, aí o que acontece? Quando ele está falando de atitude, está falando de ação, tá bem? Não é um conceito, não é uma coisa bonita que você ouve e que só fica aqui na mente. Não é 1 mais 2 que é 2, não é matemática, sabe? Esse tipo de coisa. Não é coisa só para alimentar a tua razão. É para se transformar em ação e hábito, porque isso vai te preparar um bom futuro. Vamos ler o texto. Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como que está escrito aí? Como vivi, ou como tenho vivido, em algumas traduções. Como vivi. Então, repita comigo. A primeira ação. Viver. Vamos continuar o texto. Todo o tempo, vivi todo o tempo, ou vivi constantemente, em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Agora o versículo 19. Servi, repita comigo. Servir. Servir ao Senhor. Então, servir, viver, servir. É a segunda ação aqui. Servir ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Agora o versículo 20. Vocês sabem que não deixei de pregar. Diga assim, pregar com constância. Pregar com constância. Amém? Então, vocês sabem que preguei de maneira constante a vocês, nada que deixasse ser proveitoso, aqui na minha parafrase aqui, certo? Mas ensinei, outro princípio, ensinar tudo publicamente de casa em casa. E aí o versículo 21, testifiquei ou dei provas, tá certo? Testifiquei, diga assim, testificar. Tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Então agora ele está falando de prática. Se a sua vida estiver alicerçada nessas práticas, você vai ter um bom futuro. Quais práticas? Vamos lembrar. Primeiro, aí, viver.
tudo o que você é ensinado por Deus, tudo aquilo que você recebe de Deus, tudo aquilo que Deus já lhe falou outrora, seja no passado remoto, seja no passado recente, que você já tenha aprendido, você deve viver. A sua vida é a sua pregação, não a sua pregação a sua vida. Você não prega para depois viver, você vive para pregar. Você vive para pregar. E ainda que você seja incitado por Deus, encorajado por Deus a pregar algo que você ainda não tenha vivido em plenitude, você está agora responsabilizado a dizer: eu ainda não estou inteiramente encaixado, mas eu estou me amoldando a essa palavra. Então você tem que assumir o compromisso de dizer: essa palavra é o norte para a minha vida. Eu não estou só dizendo, não estou só comunicando a vocês, mas eu estou vivendo, eu estou andando nela. Se você dentro da sua casa fizer isso, pai, mãe, se você der o exemplo, você será bem-sucedido e a sua casa terá um bom futuro. Amém? Viver. Primeiro princípio aqui, viver, atitude. Então, ele está dizendo: vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia que cheguei na Ásia. E ele está fazendo lembrança da primeira viagem missionária, por exemplo, que ele foi apedrejado e dado como morto. Essa notícia vazou em todos os noticiários da época. Né? Aquela, a pessoa tivesse na época do Paulo, né? Então, a notícia vazou. Falou: gente, teve um doido aí que chegou com uma turma de 2, né? E mais um escritor que ficava atrás dele só escrevendo a história. E o camarada começou a pregar de um tal Jesus aí, e o povo lá de Listra, que era uma cidade razoavelmente próxima de Éfeso, a região de Icônia, né, que hoje a atual Turquia é a cidade de Icônia. Ele começou a pregar, e aí alguns se sentiram ofendidos, o povo lançou mão de umas pedras, mas apedrejaram o camarada. E aí todo mundo, sabe aquelas rodas de fofoca, né? Aquela coisa: eu aumento, mas não invento, né? Aí, nossa, o que aconteceu? Conta, né? Aí eles disseram assim: o homem morreu. Morreu? Falou: não, mas a história ainda não acabou. Ele morreu, só que de um feito sobrenatural, o homem começa a se mexer e se levanta. E ele, ao se levantar, o povo que estava com ele pega ele, leva ele embora, e dali a pouco a gente ouve que ele está pregando em outra região desse próprio Jesus, e ele anuncia que Jesus é ressurreto. Então essa mensagem virou notícia a ponto de chegar em Éfeso, que era a principal igreja ali da Ásia Menor. E aí o que acontece? Aqueles irmãos, eles estavam desejosos de conhecer o Paulo, de quem tanto falavam ter recebido aquela ressurreição do Senhor, não é? E aí o que acontece é que Paulo chega lá e passa com ele 3 anos. Passa 3 anos na sua última viagem, e ali estabelecendo o discipulado. Então ele diz assim: ó, vocês viram que eu tinha todo motivo para ficar praguejando, para ficar lamentando, blasfemando, para ficar reclamando de vocês, que vocês eram brutos, que vocês eram isso ou aquilo, mas eu vivi exatamente aquilo que o Evangelho propõe, e foi exatamente isso que eu estabeleci para vocês, igualzinho ao que eu vivi. Então, meus irmãos, a nossa vida pautada na palavra, ela também é carimbada, ela é comprovada no serviço. Por isso que no versículo 19 ele começa dizendo: servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Então ele está dizendo que mesmo diante daquelas cenas, daquele trauma, gente, o homem foi apedrejado. A gente não pode caracterizar Paulo como Jesus, tá bom? Jesus é o único homem em Deus. Jesus não foi Deus. Paulo não foi Deus, tá? Paulo tinha com isso traumas, tinham vivências terríveis, lembranças amargas, as pessoas xingando, blasfemando contra o Deus que Paulo pregava. Mas ele está dizendo assim: eu servi a vocês, apesar dos meus dissabores, apesar das minhas tristezas, apesar dos traumas que obtive com aquelas experiências da primeira viagem. Eu servi ao Senhor, servi de conformidade com o que o Senhor queria e não com o que a minha vontade queria. Porque veja a diferença.
Uma coisa é você servir com base no amor de Deus. Nós estamos falando bastante do amor de Deus nesses dias, né? Com base no amor de Deus, você não olha as pessoas pelo prisma do que elas fizeram de negativo e de ruim para você. Porque você se considera o maior dos pecadores. Porque quem muito se perdoa, muito se ama, muito é amado. Então eu sou o pior dos pecadores. Quando eu tenho essa mentalidade, então o Senhor me ama na proporção que eu me vejo pecador. Então uma vez que alguém peca contra mim, eu não me deixo afetar porque eu sou o pior dos pecadores. Por isso que o apóstolo Paulo se caracteriza, pecadores sendo dentre eles eu, o pior pecador. Por quê? Porque ele tinha essa ideia. Quem muito é perdoado, muito também é amado. E aí, se você é o pior pecador, abaixo de você não te afeta, você foi o pior. Então o pecado que os outros cometem, fala assim, não, eu já cometi pior. Eu já fiz outras coisas ainda piores com as pessoas. Precisamos resgatar essa memória aí, sim ou não, irmãos? A igreja está muito empoderada. Essa palavra eu não gosto muito dela não, gente. Porque essa palavra dá um entendimento falso na vida do crente, que ele é imaculado. Entende? Ele está sob o poder. O poder não emana dele. Então esse título empoderado aí precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Aí o que acontece? Uma vez que você tem essa percepção como a do Paulo, você vai servir a Deus em resultado ao muito amor que Ele teve por você. E você vai servir com excelência. Então, o que as pessoas fazem ou deixam de fazer contra você, não vai inibir você, não vai afetar você, principalmente no que você faz para Deus. Está claro isso, igreja? Então, agora falando em termos de comunidade, então, se você tem aqui alguns irmãos que te aborreceram no passado, você considerando-se o pior dos pecadores, você, para ter o entendimento que você é muito amado, você vai dizer assim, não, eu fiz coisa ainda pior do que ele me fez. Então, porque eu fiz coisa pior a outro, eu abono, está abonado, né? E o Senhor me perdoou, está abonado também o que ele me fez. E o fato é que a gente põe uma pedra em cima disso, irmãos. Não vale ficar olhando para as ofensas passadas, porque isso vai afetar o teu serviço para o Senhor. Você serve a quem? Aos homens ou a Jesus? Então não deixe isso afetar. Não deixe isso afetar. Amém? Está claro? Mate um papo lá com o teu irmão, resolve na paz, no amor, considerando-se inferior ao irmão. Porque a Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz que nós temos que nos considerar os outros, de que forma? Superiores a nós mesmos. Então aqui, ou a gente se iguala, ou a gente se considera superior aos outros, e aí que está o problema. Isso nos afeta, porque a gente deixa de servir ao Senhor. E aí a gente deixa de servir a Deus, agradar a Deus, que atende as pessoas. Então a gente faz o inverso. Ah, é? Você me insultou? Então não vou fazer mais nada. Quem é que está saindo no prejuízo? E quem? Sobretudo? O Senhor está saindo no prejuízo, porque você serve ao Senhor, pelo muito amor que Ele deu a você. Então, as ofensas, as frustrações, decepções, contrariedades, não lhe afetarão. Você vai ter poder sobre elas. É inevitável sofrer afrontas? Claro, porque Ele diz, servir ao Senhor, de que forma aqui? Ele está dizendo, com toda humildade, está vendo? E com lágrimas. Ele serviu ainda chorando, ainda que chorando ele serviu. Ainda que desrespeitado ele serviu. Ainda que afrontado ele serviu. Será que você pode levantar suas mãos e afirmar para você mesmo, eu quero servir assim. A partir de hoje eu quero servir assim. Amém? Você vai ter um futuro brilhante. Lá na sua casa, seu pai não fez a sua vontade. Sua mãe tampouco. Seu marido te contrariou, tua esposa pisou na bola. Também não vou fazer mais nada. Também não quero mais saber dessa casa. Agora eu vou deixar. Pode isso? Não pode. Porque você é o pior dos pecadores e você foi muito perdoado, portanto você foi muito amado. O pecado que eles cometem contra você não sobrepuja o teu contra outras pessoas. Amém. Vocês só estão entendendo para ficar no conceito ou para sabe, falar, vou viver isso aí? Amém. Viver e servir. Amém? Viver e servir. Tá bom, agora vamos continuar aqui.
Vocês me entenderam? E aqui ele está falando, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Ponto. 20 agora. Vocês sabem que não deixei de pregar, não deixou de pregar, não sonegou a palavra da verdade. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei publicamente de casa em casa. Duas ações que são um tanto diferentes, mas que têm o mesmo fim, levar o evangelho a outros. O evangelho que te salvou, que te resgatou, você precisa praticar a pregação do evangelho. Pregar é o mesmo que anunciar o evangelho. E anunciar o evangelho como Jesus fazia. Vocês lembram que Jesus era simples na sua fala. Jesus usava fatos do cotidiano. Jesus se relacionava com as pessoas na esperança delas entenderem que elas poderiam ser salvas a qualquer momento se elas crescem. Ele tinha esse interesse. Ele não tinha outra visão com mais expectativa a não ser que uma pessoa se convertesse a Jesus Cristo. E vocês sabem que quem aqui já falou do amor de Jesus a alguém, já percebeu que a nossa natureza, ela é desafiada, ela é intimidada, porque Satanás não vai querer que você pregue, que você anuncie, mas no que diz respeito à nossa carne, ela também vai dizer, você é incapaz, você não sabe a Bíblia, olha, toma cuidado, você vai falar coisa errada, não é assim que acontece? Só acontece isso comigo. Acontece com todo mundo. Então o apóstolo Paulo está dizendo nas entrelinhas, eu rompi todas as vezes os desafios que as trevas me colocaram diante, ou a minha própria carne me colocaram diante, para pregar o evangelho a vocês. Eu nunca me deixei intimidar, eu nunca me deixei calar, porque eu vivo e sirvo a esse evangelho. Então, uma vez que você tem esse ponto de vista, a palavra de Deus, a sua sensibilidade, a maneira como você vê as pessoas no mundo, vai passar a ser outra. Passa a ser outra. Você tem interesse para que elas sejam salvas, e não interesse nelas, interesse para elas. Amém? Vou contar uma experiência para vocês. Esses dias nós estávamos lá no Dom Quixote, e vocês sabem que algumas pessoas, porque dominam bem os dois idiomas, Nihongo e português, estão sendo contratadas agora para caixas no mercado, né? E eu ainda hei de ver aquela moça aqui, sendo batizada, salva, se não aqui, numa igreja dessas aí. Nós entramos por uma porta lateral e ela sempre atende. O nome dela é Francine, tá certo? Já vamos profetizar, nossa irmã Francine. Amém? Nossa irmã Francine. Aí nós entramos pela porta lateral, ela estava no primeiro caixa, assim, daquela fileira, assim. E ela sempre sorri, ela sempre cena, ela dá um sorriso, gente, que eu falei, meu Deus, essa mulher parece com Jesus, gente. Jesus é mesmo assim. Aí dentro de mim, a minha carne já começou a falar assim, não, como que, você não sabe nem se ela é salva, como que ela se parece com Jesus? Aí o Espírito dentro de mim falou assim, claro que ela se parece com Jesus, ela é a imagem e semelhança de Deus. E Jesus é Deus. Aí desmontou o meu conceito, né? Aí eu comecei a olhar para ela com outros olhos, essa mulher parece com Jesus, gente. Aí o Espírito Santo falou assim, e você vai dizer isso a ela? Eu falei, uau. Que beleza. Aí eu comentei, porque ia falar com uma mulher, não é? E aí eu consultei, falei com a esposa, falei assim, ó, o Espírito Santo está me dirigindo para falar com ela, tudo bem? Você tá tudo joinha aí? Ela falou assim, beleza, vamos lá, vamos ganhar uma alma para Jesus. Aí até cocei minha mão, gente, falou, ô Jesus, hoje eu vou ganhar uma alma para o Senhor, aleluia. Aí eu tava pressando até as compras para chegar na hora do caixa, gente, porque eu gosto dessa adrenalina, sabe? O que dá mais barato, ó gente, e de droga na minha vida eu entendi um pouco, mas olha, eu vou dizer, dá mais barato essa adrenalina de abordar uma pessoa no ponto de ônibus, abordar uma pessoa no trabalho, para dizer assim, você se parece com Jesus, a pessoa, chocar assim, e você começar a falar do amor de Jesus, dá uma adrenalina, irmãos, é bom demais, viu? Dá um barato que, olha, é melhor que pular de paraquedas. Beleza? Aí o que acontece?
Eu cheguei no caixa, já cheguei animadão, né, irmãos? Porque eu falo, agora vai liberar adrenalina, né, Tiago? Eu falei assim, olá. E ela, olá, boa tarde. Eu falei, beleza, é agora. Os campos estão brancos para a ceifa nesse lugar, nesse terreno, né? Aí eu falei para ela assim, olha, eu reparei uma coisa que muito me alegrou. Você atende com tanto amor as pessoas aqui. Aí ela olhou assim, ela parou, gente. Ela falou assim, é mesmo? Eu falei assim, é. E estava comentando com a minha esposa aqui, é uma coisa impactante o amor que você atende às pessoas. E eu fiquei muito feliz com isso. Aí ela falou assim, é mesmo? Eu falei assim, tem algo mais. Se você ficou feliz com isso que eu lhe disse, eu vou te dizer uma outra coisa que vai ficar mais feliz ainda. Você se parece com Jesus, hein, menina? Aí ela falou assim, a minha mãe é evangélica. Aí, como nas entrelinhas eu interpretei assim, a minha mãe vive me dizendo que eu tenho que seguir a Jesus, que eu tenho tudo para seguir a Jesus, né? Aí eu disse assim, então, hoje eu quero concordar com a sua mãe, e eu vou além, você se parece com Jesus. Aí ela falou assim, ai meu Deus, estou sentindo até um arrepio aqui, ó. Aí eu falei assim, que bom, que bom. Ela falou, eu fico tão feliz, porque hoje eu estou saindo encorajada daqui. E aqui passam pessoas, e eu atendo do mesmo jeito. As pessoas são mal educadas, eu atendo do mesmo jeito, eu sorrio do mesmo jeito, eu dou bom dia do mesmo jeito, eu atendo sempre assim. Eu falei, portanto, eu quero que você descubra esse dom que Deus colocou no teu coração. E sabe como que você vai descobrir esse dom, que é nato em você, que ninguém pode tirar, você já provou isso? Andando com Jesus. Eu não estou falando de uma igreja, eu não estou falando de uma religião. Eu estou falando de Jesus. Então procure nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque eu sei que sua mãe é evangélica, você tem uma Bíblia. Leia a sua Bíblia, os evangelhos, e fixe os olhos em Jesus. Você vai aprender o que é de fato experimentar esse amor. Preguei o evangelho, irmãos. Ali não teve nada de fazer apelo, ali não teve, não dava. E sabe quantos minutos demorou isso? 3 minutos. E foi o tempo dela passar as compras. E eu falei daquilo para ela. E aí depois, eu vi a mulher, ela impulsionou. Aí ela começou a falar com as japonesas no caixa. Eu falei, beleza, já chegou. Ficou na unção ali, não é? Mas imagina o nosso trabalho como vai ser. Imagina a sua casa. Imagina você falando isso para o teu filho, no momento que ele estiver lá, cheio de raiva, cheio de ira, cheio de desistência. Imagina você dando uma palavra dessa para o teu marido. Você pregar o evangelho. O evangelho não pode deixar de ser pregado, mesmo quando uma pessoa já se converteu, porque nós somos guiados pelo evangelho. Um grande defeito da igreja, um grande desperdício, uma grande negligência da igreja é deixar de pregar o evangelho, porque elas acham que as pessoas já se converteram, não precisa mais da pregação do evangelho. Nós vivemos pelo evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, meu amado. Como diz Romanos capítulo 1, versículo 16. Então, ele pregou e ensinou. E o ensinar é fazer discípulo. É a arte de fazer um discípulo. Pregar é para alguém que ainda está nos primeiros passos. Mas ensinar é para consolidar os passos. Então você não pode deixar de ensinar o evangelho. Não pode deixar de ensinar na sua casa. Nós levamos muito a sério isso na nossa missão. O ensino bíblico, o ensino da palavra. Todas as famílias se pararem um dia da semana para ter o tempo de fé no lar. Maridos, esposas, não fiquem dependendo uns dos outros, um do outro. Faça a sua parte, se mobilize. Você está vendo seu marido cheio de coisa na cabeça, volta os teus olhos para a palavra. Meu bem, vamos parar aqui um pouquinho, vamos ler um salmo, vamos fazer uma oração aqui nós dois, vamos interceder por alguém, vamos servir a Deus nesse tempo aqui, vamos buscar a presença de Deus juntos. Põe lá um louvor, louva a Deus. Vocês vão passar um momento que o céu vai descer na terra, lá na sua casa, amém? Ensina, disciplina
discipula, não coloca a palavra para depois. A palavra sustenta todas as ações que o Espírito Santo promover aqui, avivamentos. Gente, tem tanta coisa para acontecer na vida dessa igreja, mas o que vai sustentar é o nível de profundidade que você tiver nas Escrituras Sagradas. Se você estiver baseado nas Escrituras, e o ensino precisa começar em casa. E se você se você vive, se você serve, se você prega, se você ensina, obviamente isso vai levar você a ser prova de tudo isso. A sua vida irá provar aquilo que Deus é. Você vai carregar a glória de Deus onde você estiver. Então o benefício não vai ser só para os outros, entendem aqui? Aonde você estiver, ali as pessoas vão apontar, tem algo diferente nessa moça, tem algo diferente nesse rapaz, tem algo diferente nesse homem, tem algo diferente nessa mulher, tem algo diferente nesse idoso, tem algo diferente nessa criança, entende? Porque você testifica, você dá provas de quem você é, em quem você está originado. Se você é nova criatura, segundo o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, você dá prova sem mesmo perceber. As pessoas estão de olho em você. Não se esqueça disso, meus irmãos. Vocês são o encanto de Deus aqui na terra. Vocês são o rancor de Deus aqui na terra. Tudo o que Deus está fazendo através dos seus servos, a sua igreja. Então, quando eu e você andamos, nós não nos mobilizamos por acaso, nós damos prova de quem Deus realmente é. Irmãos, nós temos uma escolha a partir de hoje. Ou avançarmos para um futuro onde nós optemos por ser um carimbo falso, uma autenticação falsa, ou uma autenticação verdadeira. E aí eu amplio a minha ideia. Todo documento que bate o carimbo aqui no Japão, para você que está aí no Brasil e não está entendendo o que eu estou falando, é que aqui no Japão não existe essa coisa de assinar e no cartório reconhecer firma. Aqui é um carimbo, um carimbozinho que você bate e lá na prefeitura o seu carimbo está registrado. Tem uma cópia lá fiel do seu carimbo. Então, aquilo é a assinatura oficial de uma pessoa que tem compromisso. O carimbo bate em qualquer documento? O carimbo bate em documento que carrega um valor, ou empenha uma palavra, um acordo, um combinado, sim ou não? O carimbo bate lá. Então, eu e você somos um carimbo, certo? Que o Senhor bate, autentica em todas as situações de valor. E quem está associado com essa questão de valor, se, no caso nós, sendo testemunhas, sendo instrumento de testificação, experimentamos da glória que nós estamos sendo testificadores. Entende o que eu quero dizer aqui? Nós estamos no processo, você também viverá momentos gloriosos, você também viverá momentos de vitória, você também viverá momentos de honra. Por quê? Porque quem testifica, aprova e comprova aquilo que Deus estava realizando. Então, na base da santidade, na base da fidelidade, na base do amor, na base de tudo aquilo que as pessoas no mundo estão querendo para serem inspiradas. E fala a verdade, você já não está cansado de ver tanta gente no Instagram fake? Tem muita gente que só é parola, gente, só parola. É muita fala e pouca testificação. Então que não sejamos destes, amém, irmãos? Que sejamos os testificadores dos momentos gloriosos que Deus há de realizar e já está preparando para o nosso futuro. Aleluia. Seguindo o texto, 22 agora. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Aqui é um contexto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha se designado, e aqui quando ele fala
agora compelido, em algumas traduções está constrangido pelo Espírito. E a palavra constrangido ou compelido aqui está declarando algo do tipo: fui ordenado de uma maneira veemente, com força pelo Espírito Santo. Você vai. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, que homem é esse, gente? Se a pessoa não está no Espírito, ela não consegue ter essa maturidade para ter um entendimento de Deus. Porque quando o Espírito Santo chega para Paulo e fala, você vai, não tem escolha. Você vai para Jerusalém e vai sofrer pelo meu nome. Ele já sabia o que lhe ia acontecer, ele deixa claro. Eu não sei de que forma isso pode acontecer, mas o que eu sei é que me esperam prisões e sofrimento lá. Muitos poderiam dizer, porque o Espírito Santo me falou uma coisa dessa, eu achei um absurdo, porque como diz a palavra de Deus, eu sou cabeça e não sou cauda. Eu não nasci para sofrer coisa nenhuma. Então eu já repreendi esse espírito, porque esse espírito não pode ser de Deus. Não tem muita gente nessa geração que diria assim? Agora vamos olhar do ponto de vista, vamos resgatar o amor de novo, vamos resgatar o amor, certo? O que é que faz um homem, mesmo ouvindo do Espírito Santo, que é Deus, dizer assim para ele, você vai para Jerusalém e vai sofrer lá, mas entenda que é uma ordem minha. E ele nem não questionou, gente. Ele não questiona, porque ele sabia que o melhor lugar para se estar, repita comigo, é no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, eu e você podemos enfrentar o que enfrentarmos, porque o amor de Deus nos cerca, e é por isso que o apóstolo Paulo chega a ponto corajosamente de dar essa declaração: eu fui designado de uma forma a não ter escolha pelo Espírito Santo, a não ser ir para Jerusalém e sofrer lá. Sabe por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque o amor de Deus foi tão compreendido e vivido nas entranhas pelo apóstolo Paulo, que ele não escreveu por acaso o que escreveu em Efésios capítulo 3, ele diz assim, eu oro por vocês, igreja, para que vocês tenham os olhos do entendimento iluminados, para que vocês recebam a revelação do amor de Cristo, para que vocês tenham compreensão da altura, da largura, da dimensão, da profundidade do amor de Deus, que deixa vocês plenos de tudo, para que vocês vivam a plenitude de Deus. Ô gente, eu estou falando para gente que é crente e pode viver essa realidade, porque senão não estaria escrita na palavra. Então ele está dizendo assim, sob efeito do amor, eu ouvi a voz do Espírito Santo, e eu tive uma percepção, que lá eu vou sofrer, mas como ninguém pode frustrar o propósito de Deus, até o sofrimento vai fazer diferença, vai me preparar um bom futuro. Será que você pode levantar sua mão e dizer assim, até o sofrimento, até a tristeza que eu estou vivendo, no amor de Deus, dependendo do amor de Deus, está me preparando um bom futuro. Aleluia, aleluia. E eu lanço mão de textos aqui, por exemplo, eu amo esse texto de Salmo 34, versos 17 ao 19. Clama o justo e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Um coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Muitas aflições enfrentam os justos, muitas são as suas tribulações, mas o Senhor de todas o livrar. De todas, irmão. E quando diz todas, são todas. Porque volta os olhos, agora vamos viajar, sai do velho e vai para o novo, vai lá para Romanos capítulo 8, aí a gente lê aquele texto, a partir do versículo 36 de Romanos, 8:36, fala assim, que por amor de ti,
Ou pelo teu amor por mim, essa é a leitura que a gente tem que fazer. Pela quantidade de amor que o Senhor tem por mim, eu sou lançado como ovelha para o matadouro, e eu enfrento a morte todos os dias. Mas quem poderá me separar do amor que está em Cristo? Nada poderá me separar do amor que está em Cristo. Será perigo, será fome, será nudez, será perseguição, será doença, será coisa do presente e do porvir. O que é que pode me separar do amor de Deus? Nada, porque eu já tenho compreensão do amor de Deus por mim. E mesmo que eu sofra, o amor de Deus não parou pela minha vida. Porque estes sofrimentos, eles são passageiros, são temporais, mas o que me espera na eternidade é coisa que nunca vai acabar e nem perder valor, irmãos. Aleluia! Oh, meu Deus, é tanta coisa linda aqui. Então, você pode até ter pela frente alguns percalços, mas nada poderá separar você do amor de Deus. E aí ele continua, 24, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Vamos recapitular aqui. Primeiro ponto. Não, antes dele tem alguma coisa a respeito das autoridades, lembra? Respeitar as autoridades constituídas. Viver, servir, acompanha comigo aí. Servir, pregar, ensinar, testificar. Aí está dizendo lá, obedecer, porque ele foi compelido, ele podia ter obedecido ou não. Então obedeça a Deus, ainda que você sofra por isso, obedeça. Vocês ouviram o que eu disse? Ainda que você sofra por isto, obedeça a Deus, obedeça a Deus. Meu irmão, Abraão não foi chamado de pai da fé porque fez milagre, porque orou e mortos ressuscitaram. Me diga o milagre que Abraão viu acontecer no sentido dele ter feito alguma coisa ali. Me diga a oração por alguém que foi curado na frente dele. Mas ele foi chamado pai da fé. Por qual razão? Porque ele ouviu e obedeceu. Você será destacado, você está sofrendo, o teu sofrimento será redundado em glória para Deus, tá bom? Vamos voltar os olhos aqui agora e vamos prosseguir para esse trecho que não quer calar aqui também. 24, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Meu irmão, se você nessa vida estiver buscando alguma coisa para você, é um claro sinal de que você não estará fazendo, ou estará com dificuldade de fazer a vontade de Deus, ou você estará bem longe da vontade de Deus. Porque quando ele diz, eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira, a corrida e a carreira para o ministério para o qual Deus designou a minha vida, ele está dizendo claramente, nada desse mundo tem o meu coração. O que me apetece não tem o meu coração. O que me satisfaz não tem o meu coração. Nem bens materiais, nem carreira profissional, nem a minha própria casa. Ninguém pode tomar o meu coração. Meu coração é todo do Senhor, é todo do meu Deus. A minha vida já não é mais minha. É de quem? É do Senhor. Então olha como que a visão dele é sábia. Enquanto você entrega tudo nas mãos do Senhor, você tem. Sim ou não? Enquanto você tem, você gasta. E o que você gasta, você já não tem mais. Acabou. Então, se você tem um bem,
e você vive para ele, esse bem vai deteriorar. E ele vai gastar, ele vai passar. Se você tem uma vida financeira estável e você vive só para ela, só vislumbrando o aumento dessa coisa, o que vai acontecer? Com o passar do tempo vai acontecer o quê? O dinheiro vai acabar, porque as necessidades vão crescer, vão chegar, vão vir. Se você tem um emprego, e naquele emprego você entra lá, você entra só objetivando produzir peças, e não vê um cenário maior, além daquelas peças, tem gente lá dentro, para Deus cumprir um propósito com a tua vida lá dentro. Se você está no Japão, e você veio para o Japão apenas para trabalhar, ganhar dinheiro para um dia voltar, como foi a maioria aqui que pensou, e 80%, 90% ficou aqui, já está aqui mais de 20 anos. Eu estou aqui há 16,5, então eu posso falar aqui. Que é a maior parte aqui, veio com essa ideia. Não, vou embora depois de... Olha lá, ó, 2 anos. Todo mundo vem com essa ladainha. 2 anos. Mas fica, é natural, meu irmão. Mas só que o perigo, e aí é onde o apóstolo Paulo nos ensina para termos um bom futuro. O seu coração aonde está? Se o teu coração está no Senhor, nada vai tê-lo para si, só o Senhor vai ter o seu coração. O seu coração tem que ser do Senhor, e o teu coração envolvido com aquilo que é causa do Senhor, vai atrair, olha o movimento, vai atrair tudo aquilo que este mundo pode oferecer, porque tudo que tem no mundo é de Deus, e tudo que há no mundo tem um propósito para cada coisa no mundo. Então se você estiver com seu coração focado na presença de Deus, no propósito de Deus, você é possível, e eu profetizo na tua vida, você vai ter além do que você imagina, além do que você está se esforçando hoje, além do que você está se matando para ter hoje. Você vai ter um emprego tão bom, porque o emprego para um coração, um emprego bom, excelente, para um coração que está no propósito de Deus, vai servir para atrair muita gente para Deus. Você vai ter muito dinheiro, vai ganhar muito dinheiro nesse lugar. Sabe por quê? Dinheiro na mão de alguém que tem um coração na presença de Deus, alinhado com o propósito de Deus, vai servir a causa de Deus. Oh, aleluia, você vai ter uma família bonita, uma esposa bonita, não para colocar na vitrine, para dar banho nela com água mineral. Já vi essa história aqui no Japão. Meu Deus, não conheci, mas eu achei muito interessante essa história. A mãe preservava tanto a filha, gente, tanto a filha de coisas assim, de germes, sabe aqueles transtornos obsessivos, compulsivos, problema psicológico sério isso. A mulher fala assim, não, minha filha não pode ficar com germe X, Y, Z, porque ela pode ter um problema grave. Eu falei, meu Deus, ela esqueceu que todo ser humano tem uma flora intestinal, que tem tantos germes que combatem outros germes. A boca tem 5 milhões de bactérias, irmão. Vai arrancar a língua da menina, cara. Vai lavar a boca da menina com cândida. Não dá, né? Então ela dava banho de água mineral na criança para protegê-la. A mãe era o vazio da alma dessa mulher. Ela preservava a filha, mas não da maneira correta. Então eu estou dizendo tudo isso para vocês aqui, irmãos, porque a gente precisa fazer uma reflexão aqui hoje. Aonde está o meu coração? Meu coração está em servir a causa de Deus? Porque se eu viver para mim mesmo, vai tudo acabar em mim mesmo. E quanto é que dura a tua vida? A minha, acredito eu, 48 anos hoje, se eu viver bem, mais 50, olha, 45 já. 45, daqui 45, Senhor, para eu encontrar com o Senhor. Porque, meu irmão, depois de 70, 80 é o que, irmão? O que a Bíblia diz? É enfado e canseiro, irmão. E a gente está querendo coisa aqui. Põe o teu coração lá. Prepara o teu depósito lá. E ele ainda dá garantia de que ele vai cuidar do teu depósito. E por fim, eu digo que o versículo 25, 27 a 27 também tem outras lições preciosas. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino,
verá novamente a minha face. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Então, aqui ele está falando de responsabilidade. Nós temos responsabilidades. Temos ou não temos? A Bíblia diz, por exemplo, uma responsabilidade que nós temos em relação a Deus: sermos fiéis a Ele. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado de que forma? Fiel. Não é milionário, não é cheio de dons, não é cheio de pomposidade, de glórias nesse mundo, não é não. Aí ele continua dizendo aqui: cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispo para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembrem-se de que, durante 3 anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês, noite e dia, com lágrimas. Então, ele está falando primeiro lá, o primeiro ponto de 25 a 27, ele está falando do ponto de vista de ter essa clareza de propósito. Se eu tenho o meu coração no Senhor, a minha vida não é preciosa para mim mesmo. Então, eu assumi a minha responsabilidade. Então, um ponto crucial aqui para nós é assumirmos a nossa responsabilidade. Você tem responsabilidades na sua casa, marido. Você tem responsabilidades na sua casa, filho. Você tem responsabilidades na igreja do Senhor Jesus. Nós não podemos deixar as nossas responsabilidades de mão, não podemos. Nós precisamos sempre trabalhar no aspecto de discipularmos, prepararmos novas gerações para ocupar os nossos lugares. Os pais precisam se preparar para que os filhos sejam lançados como flechas. Os filhos precisam se preparar para que, quando eles estiverem no mundo, eles não sejam vulneráveis. Sobre a orientação dos pais, eles estarão preparados. Por um outro lado, assumindo responsabilidade, você na casa de Deus cresce. Eu nunca vi um crente que não faz nada na casa de Deus crescer. Pelo contrário, eu só vi crescer fofoca, maledicência, confusão. Concordam comigo aí ou não? Quem não faz sempre atrapalha. Quem não serve sempre vai ser crítico, sempre vai empurrar o outro para o abismo. Não vai projetar. Por quê? Porque essa pessoa que critica é a pessoa que não faz. Pessoa que fala mal é a pessoa que não faz. Então assuma uma responsabilidade. Estou ouvindo um amém agora aí? Assuma uma responsabilidade, irmão. Você não sabe fazer, assuma alguma coisa que está dentro do seu porte, dentro da sua capacidade. E não deixe só isso ser uma proteção. Vá, rompa mais, sabe? Se alinhe mais, cresça. Nós não podemos ficar parados somente naquilo que a gente faz, que é do nosso gosto. Muitas vezes a gente deixa de aprender porque a gente não se autodesafia. Faça além. Vá além, vá um pouquinho além, ajude. Não abra mão da sua responsabilidade. Quer um bom futuro? Quem quer um bom futuro aqui? Seja responsável. Assuma a sua responsabilidade, não transfira para outros. E aí, ele está falando exatamente de cuidar. Porque uma pessoa responsável cuida. Então, o cuidado prepara um bom futuro. Essa questão de cuidado não é cuidado apenas dos outros, precisa cuidar da gente também. Líderes, ouçam, porque ele está falando aqui, cuidem de vocês, como líderes da igreja. Líderes, cuidem da vida espiritual de vocês. Líderes, cuidem da saúde emocional de vocês. Líderes, cuidem do físico de vocês. Eu estou falando sabe, ter uma vida que dê ao Senhor saúde, dê a sua vida para Deus e não o resto da sua vida para Deus, entendem? Quando vocês estiverem numa situação que é cíclica, de tristeza, não se isolem, busque alguém para conversar, busque alguém para abrir o seu coração, principalmente líderes espirituais. Se não for da incumbência de um líder espiritual, ele vai designar alguém para te ajudar de uma maneira mais técnica, mas não se isolem. No Japão isso é um abismo.
Se você assim o fizer, você vai comer de mais ou de menos, você vai dormir de mais ou de menos, e você vai entrar em parafuso. Eu já vi gente aqui nesse lugar que chegou boa da cabeça e foi embora daqui esquizofrênica e nunca mais melhorou, porque não cuidou de si. Então cuide. Está ouvindo muita coisa negativa, está ouvindo muita coisa porcariada por aí. Para de ouvir essas coisas. Muda suas amizades, muda o contexto, muda essa roda de conversa. Você só será plantado no abismo. Esse é um conselho que ele está dando aqui. Porque nós enfrentamos dificuldades. E aí, quando vem pessoas mal intencionadas, a gente não percebe. Porque a gente está muito refém, a gente cai no engodo. Ou a gente não percebe as pessoas que estão conosco e estão nos abusando. Abusando fisicamente, abusando psicologicamente, abusando em termos até espirituais. Então, se você não cuida de si, não cuida da sua vida espiritual, não cuida da sua vida mental, psicológica, e não cuida do seu físico, para apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, porque um obreiro aprovado também compete essas áreas, amém, irmãos? Sua esposa bonita, você bonito, você ajeitado, você psicologicamente, sabe, um homem equilibrado, um homem que não está saindo por aí gritando, brigando com todo mundo, falando mal de Deus e o mundo. É uma pessoa que mostra a glória de Deus. E que na hora que vem alguém para usurpar, não vai acontecer essa coisa. Vai estar ligado. Você está mentalmente saudável, você é equilibrado. Você fala, oh, isso aí está errado. Você tem discernimento de espírito. Agora uma pessoa que está emocionalmente em frangalhos, está com um físico lá que não se cabe, está cheio de remédio nas veias, a cortisona está saindo pelo ouvido, está inflamado tudo e mais um pouco. A pessoa não tem discernimento. Ela é facilmente enganada. E aqui, abra um parênteses. Vocês sabem que tem lobos ferozes. Vocês sabem que, sabe, uma igreja ela é sempre cercada por anjos. Amém? Mas por trás dos anjos também tem o inimigo, cirandando. Está ali, tentando fazer arruaça. Então, se vocês não estiverem bem, o inimigo vai abocanhar vocês. Ou de fora para dentro, ou de dentro para fora. Entende o que eu quero dizer aqui? Que é o que o apóstolo Paulo está falando. E por fim, usem a vida de vocês como um instrumento de doação. Se a sua casa, a partir da sua vida, a sua casa e a sua igreja for doadora, abençoadora, e não usurpadora, vocês vão muito mais longe do que vocês imaginam. Uma igreja como essa, que no último recenseamento tem aí cerca de 80 pessoas, consegue fazer parceria e mantê-las com 10 nações. 10 missionários no campo estão sendo ajudados por essa igreja, pequenininha como é. Você imagina se essa igreja tiver 500 pessoas, o quanto que a gente não poderá fazer. Quanto o reino de Deus não será beneficiado. Mas para isso, nós precisamos ter um espírito generoso, doador, porque ele termina dizendo, agora, eu os entrego. Então, entregar tem que ser uma máxima para Deus. A sua vida tem que ser de entrega. Eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei nem ouro, nem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Então, ele está falando aqui, se você tem uma atitude de entrega, você vai praticamente na contramão da cobiça. E isso aqui no Japão, eu me lembro que aqui quando cheguei tinha uma história, né? Um cidadão que ia no Costco lá de Osaka, e aí o cara era cheio de espírito de cobiça. Ele ia lá, comprava lá um objeto que valia 1.000, e chegava aqui e falava para o irmão assim, ô Makoto, então, tem esse produto aqui, inovador, veio dos Estados Unidos, custa baratinho para você, 10.000, eu faço em 10 vezes para você. Esse está com desejo de entregar? Desejo de usurpar. Então, se você quer um bom futuro, usurpar, cobiçar tem que sair fora do teu vocabulário. Você não pode olhar para o outro irmão e ter inveja dele. Você tem que se alegrar com a prosperidade dele, porque vai chegar a sua hora. Quando o irmão viajar, quando um pastor que estiver aqui viajar, passear,
Aí você fala assim, tá roubando. Não, queima a língua desse, em nome de Jesus. Porque economizou, pagou o preço, foi lá com o dinheiro dele, trabalhou para fazer o que está fazendo. Ó, meus irmãos, eu já vou avisando logo para vocês, tá? Que esse casal de pastor aqui, ó, está indo para servir as nações, tá bom? Então, quando vocês ouvirem por aí, o pastor Sérgio está falando de ir para a Índia, está falando de ir para a Indonésia, está falando... Meu irmão, eu não estou com prancha nas minhas costas, tá beleza? Não estou, sabe, não estou indo para surfar, não estou indo para, sabe, para passear, estou indo para abençoar. Então, põe a língua no lugar aí, beleza? Porque senão vai ser difícil para nós, tá bem? Porque a gente vai viver de doação agora, certo? Então, ó, tenha misericórdia da gente aí, certo? Porque senão vai ficar um negócio, o pastor está passeando. Aí alguém me convida, por exemplo, para pregar numa igreja, supostamente do Havaí. Aí o pastor, pastorzão, né? Não estou lá no Hang Loose não, irmão. Estou servindo a Deus, beleza? Porque senão, filho, eu estou arruinado. Os caras vão falar, o quê? Vou dar oferta para esse pastor aí. Esse pastor só está na rede. Não estou na rede coisa nenhuma não. Eu sou trabalhador, irmão. Em nome de Jesus. Então, pega isso. Seja generoso. Abençoe. Não tenha medo de abençoar. Porque essa missão começou assim. E o futuro dela está demarcado já para Deus, assim. Então, se você pegar esses princípios, que foram bastante, hein? Foram princípios aqui para você fazer uma sondagem na sua vida e recomeçar com Jesus, firmar-se com Jesus, ou estabelecer a sua vida nova em Jesus hoje. Que tal? Graças a Deus por essa palavra. Aplauda o Senhor. Aleluia. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu vou pedir para vocês ficarem em pé, eu quero orar por vocês, meus irmãos. Uma alegria poder compartilhar dessa palavra com vocês. E eu tenho a honra de poder ouvir a voz de Deus junto com vocês nessa hora. E eu oro para que o seu coração seja inundado com esses princípios. Eu oro para que você saia daqui com nada mais, nada menos que a porção que você veio buscar aqui. Eu não acredito que as coisas aconteçam por acaso. Eu acredito em tudo com propósito. Então você saiu da sua casa, veio aqui, está ouvindo essa palavra com um propósito. Você passou esse tempo todo sendo instruído com um propósito. Você não ouviu de um bom futuro, senão para um propósito. Mas para que esse propósito seja estabelecido na sua vida, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa dar o passo de fé. Você precisa se arrepender. Você precisa voltar para Jesus. Você precisa voltar ao centro da vontade de Deus. Se há algo que você ouviu nesse dia e que a sua vida está completamente ao inverso do que você ouviu, você pode se arrepender e dizer, Deus, eu não estou vivendo isso, eu oro para que o Senhor dê conserto na minha vida. Mas se você está aqui nesse lugar e você ainda não teve não deu aquela atenção especial para dizer, Jesus, eu não posso andar sem o Senhor. Para eu ter um bom futuro, a minha vida não pode ser por mim mesmo. Eu aprendi hoje que em nada eu devo considerar a minha vida preciosa para mim mesmo, a não ser atingir o teu propósito e a tua vontade. E eu quero Jesus. Para conhecer o caminho do teu propósito, eu preciso de Jesus. Você pode entregar a tua vida para Jesus hoje, querido. Não perca essa oportunidade, porque depois da sua morte não tem mais o que fazer. Não dá para voltar atrás mais. Não dá para se arrepender mais. Porque na eternidade tudo é para sempre. Da maneira como você passou daqui para lá, é a maneira como você vai permanecer eternamente. Estou falando com você, jovem. Eu estou falando com você que é criança, que está me ouvindo aqui. Estou falando com você aí na transmissão. O Senhor Jesus está dizendo, eu estou à porta, eu estou batendo a porta. A porta é o teu coração. Se você abrir a porta do teu coração, você será abençoado, porque eu entrarei na tua casa. E eu quero eu quero fazer uma aliança com você. Ô Senhor, em nome de Jesus,
seja quem for essa pessoa agora, e que está se arrependendo, está se colocando diante do Senhor, olha para ela, olha para a atitude do coração dela. Senhor meu Deus, eu oro para que o Senhor a alcance nas dificuldades que ela está vivendo, nas opressões que ela está enfrentando do diabo, sobre as quais nós oramos para que saiam todos eles, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que, em nome de Jesus, essa pessoa que está desejosa de tomar um passo firme com Jesus a partir de agora, que ela não hesite nesse momento. Você pode pôr a mão no seu coração aí e fazer essa oração, mas eu quero que você mesmo a faça. Você pode dizer: eu me arrependo daquilo que você foi convencido pelo Espírito Santo de Deus. Mas se você nunca entregou a vida para Jesus, você tem ainda mais um trecho dessa oração. Você pode dizer assim: eu entrego minha vida para o Senhor Jesus. Eu quero ser conduzido por Ti. Eu me arrependo dos meus pecados e eu quero a Tua salvação para a minha vida. Eu decido ser guiado por Ti e pelo Teu Santo Espírito para ter uma vida nova que eu vim buscar nesse lugar. A vida nova que só o Senhor pode me dar, e eu a recebo de todo o meu coração. Amém. Amém. Pai, eu coloco nas Tuas mãos esses meus irmãos, essas minhas irmãs que estão se arrependendo, estão fazendo concerto contigo agora. Eu concordo com eles, e eu concordo no sentido de dizer: Senhor, haja, Senhor, se movimente, faça algo em prol da vida desse homem e dessa mulher, para que eles sejam impulsionados a partir de agora, por meio do poder do Espírito Santo. Eu abençoo sua vida, meu irmão, para que você caminhe, para que você rompa limites, para que você viva o bom futuro que Ele preparou para você, em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor. Canta assim, ó. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Tuas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho um Deus. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E essa é a nossa posição. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O
choro dura uma noite, mas a alegria ela venha ver. Eu creio Ainda e ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produtor, e todavia me alegrarei, eu todavia me alegrarei, eu todavia me alegrarei. Ainda, que a ainda. figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da videira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu creio. Podemos assentar um pouquinho, queridos. Quero convidar os nossos pastores, Alexandre.